Você já se sentiu excluído, esquecido? Sabe aquele momento que todo mundo vai participar de alguma coisa ou ir em algum lugar, mas esqueceram de te convidar? Esqueceram de você? Bom, esse negócio de esquecer, na época do Natal, a gente pensa muito sobre isso, né? Lá em casa a gente tem um ritual, desde quando o Gael tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Todo mês de dezembro, como família, a gente assiste de novo, né? Aquele clássico natalino dos anos 80, com Macaulay Culkin, né? Esqueceram de Mim, 1 e o 2 apenas, né? E a gente faz isso todos os anos. A Helena entra o mês de dezembro, ela já pergunta quando a gente vai assistir o filme do menino que fica sozinho em casa. Esqueceram ele. Às vezes a gente tem essa sensação de que nós somos excluídos, que nós somos esquecidos diante daqueles que estão ao nosso redor. E às vezes esse sentimento que vem ao nosso coração também aponta para Deus. A sensação que nós temos é que muitas vezes nós também fomos esquecidos por Ele. Mas nessa manhã eu queria caminhar com vocês, já que nós temos olhado para o Natal a partir de diferentes perspectivas e diferentes personagens bíblicos, de um grupo de pessoas que era considerado como um grupo de esquecidos, excluídos, marginalizados, mas que diante de Deus, do seu amor e da sua graça, são conduzidos à esperança. Para tanto, queria convidar então você, nessa manhã, a abrir ou a ligar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu vou fazer aqui a leitura do versículo 1 até o versículo de número 20. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos. O desafio que eu faço para você é que ainda durante essa semana você leia e releia esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia em seu coração.
Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Oremos mais uma vez. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, como eu disse, nós temos refletido ao longo das últimas semanas sobre o Natal, na perspectiva de diferentes personagens daquele primeiro Natal. A gente já viu esse impacto na vida daquela adolescente, Maria, e também na vida daquele jovem José, diante de uma notícia aterrorizante de que Maria estava grávida, que havia sido concebido pelo Espírito Santo, que ela daria luz ao Salvador do mundo. Isso traz um impacto grande para a vida de Maria. Isso também traz um impacto grande na vida de José. Semana passada nós percebemos como ele teve que viver uma jornada que passa do medo à confiança. E hoje eu queria que nós olhássemos então em uma outra perspectiva, agora já cada vez mais próximos do Natal e da celebração do Natal, também agora, biblicamente falando, cada vez mais próximos do nascimento de Jesus. E aqui nós temos outros personagens que aparecem de maneira inusitada. São pastores de ovelhas, pessoas que não faziam parte da grande escala da sociedade, muito pelo contrário. Pessoas percebidas muitas vezes como marginalizadas da sociedade, mas que experimentam aqui algo sensacional. Eles percebem a mente e o coração agora diante de uma situação que os pega de surpresa, completamente inusitada, corações agora cheios de esperança. Eu queria então olhar junto com vocês para a exposição desse texto, que nos faz perceber exatamente isso. Esses pastores que vão do esquecimento à esperança, porque eles são lembrados por Deus. Repare já nos versículos 8 e 9, havia pastores ali que estavam nos campos próximos. Durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eu sei, talvez quando na sua cabeça vem a imagem de um pastor de ovelhas, muito provavelmente por causa da poesia bíblica, você perceba isso com uma conotação positiva. Parece que ser pastor de ovelhas era uma profissão honrosa, algo muito bonito. Tamanhas são as referências, analogias e comparações que a Bíblia faz disso com o cuidado de Deus para conosco. Afinal de contas, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, não é mesmo? Só que apesar dessa perspectiva, a partir dessas analogias, na vida real, ser pastor era uma atividade desprezível na sociedade judaica. Na verdade, ela era entregue aos filhos mais novos ou aqueles parentes que não tinham um emprego melhor. Os filhos mais velhos, aqueles que carregavam o nome, a herança da família, eles estavam em outras posições de destaque, e isso ficava agregado àqueles que estavam no fim da fila. Se você se lembra, por exemplo, da história do rei Davi, que tinha sido um pastor de ovelhas, ele era o filho mais novo, e no momento que o profeta chega até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, eles nem se lembram de Davi num primeiro momento. Afinal de contas, ele estava fazendo o quê? Ocupado com seu ofício de pastor. Dentro da linhagem, ele era o mais novo, consequentemente, o menos importante. Era assim na sociedade judaica, mas isso ainda era um pouco mais intenso em outras culturas da antiguidade.
Para os egípcios, por exemplo, essa era uma das atividades mais desprezíveis que existia. Gênesis 46 fala exatamente isso. Todos os pastores são desprezados pelos egípcios, eram aqueles que ficavam à margem, ficavam fora do dia a dia da cidade, da convivência das pessoas, aquelas pessoas que não encontravam outra coisa para fazer ao lado das outras, e elas então ficavam nos campos, às vezes desérticos também, cuidando das ovelhas em momentos de forte frio, de intenso calor, sem a convivência e com essa função, muitas vezes desagradável, que os deixava até mesmo distante de suas famílias, porque a demanda dos rebanhos era grande. Então, essa coisa um tanto quanto romantizada que a gente traz sobre a questão do pastor, ela precisa cair por terra na nossa mente agora para entender que essa não era uma profissão muito benquista e tão digna assim para aqueles que estavam convivendo no primeiro século, quando Jesus nasce e quando os anjos vão se comunicar exatamente com pastores. Eles eram excluídos, eles eram marginalizados, eles eram muitas vezes esquecidos. Diz que quem não é visto, não é lembrado, né? Então, aquele que estava sempre para fora, muitas vezes não era percebido. Essa era a realidade deles. E eu sei que para a gente, muitas vezes, essa é a sensação que nós temos também. Eu comecei fazendo esse questionamento de quantas vezes você se sentiu assim. Quantas vezes nós nos sentimos excluídos, deixados de lado pela nossa família, pelos nossos amigos, marginalizados em alguns aspectos por não estarmos onde gostaríamos de estar ou não sermos lembrados quando gostaríamos de lembrar, e até mesmo no que diz respeito a Deus, a sensação de que Ele não lembra de nós, tamanha a nossa aflição, tamanha a nossa preocupação, tamanha a nossa dor. Todavia, esse texto nos mostra como Deus faz coisas que a gente nem sequer imagina. E como Ele zela por nós de uma maneira que nós não esperamos. Da mesma forma que aqueles pastores foram lembrados por Deus naquela ocasião, enquanto se percebiam esquecidos, a afirmação que eu posso fazer é que Deus se lembra de nós. Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece os nossos anseios. Ainda que você se sinta esquecido, ainda que você se sinta preterido, ainda que você se sinta negligenciado, ainda que você se sinta excluído diante da sua família, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, uma convicção nós podemos ter. Deus se lembra de você. Ele conhece você. Ele sonda o seu coração. Ele foi responsável por te formar uma substância ainda informe. Ele é aquele que, com carinho, graça e misericórdia, age e vem na minha e na sua direção, para nos fazer perceber de diversas formas, inclusive quando nos reunimos aqui, de que você é lembrado. Tenha essa convicção. Algo que pode encher o meu coração e o seu coração de esperança é que, assim como aqueles pastores, nós também somos lembrados por Deus. Eles então têm agora a possibilidade de participarem de algo histórico. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E é interessante porque a Bíblia menciona algumas ocasiões em que os anjos cantam. Eles cantaram na criação, a gente vê isso relatado na poesia do livro de Jó. Eles cantam na volta do pecador, nós ouvimos isso nas parábolas ali, daqueles que estavam perdidos e são encontrados em Lucas 15. Eles cantam no triunfo de Jesus e Apocalipse está recheado de textos que falam a respeito disso.
E eles cantaram na encarnação de Jesus, conforme o relato que a gente leu. Mas esse é o único relato bíblico de anjos cantando na terra, sendo vistos e ouvidos por homens. Você consegue imaginar o que era presenciar aquilo? Às vezes a gente vê uma cantata muito bem ensaiada, muito bem feita, principalmente quando a gente tem ali aquelas crianças lindas e afinadas e a gente diz, uau, parece um coral de anjos, que coisa linda. Você consegue imaginar o que é vislumbrar efetivamente um coral angelical? Aqueles homens esquecidos, aqueles homens preteridos, tiveram a oportunidade de experimentar algo que eles nem imaginavam. É verdade que essa dinâmica deles se perceberem assim, e essa realidade, muitas vezes nós nos sentirmos assim, tem a ver com o fato de vivermos em um mundo instável, contaminado por aquilo que nós chamamos de pecado, que gera em nós essa instabilidade e gera em nós, por conta de nossa condição, agora afastados de Deus, de tristeza, de sensação de abandono. Mas quando nós entendemos que Deus se move em nossa direção, Ele proporciona também para nós algumas ocasiões que elas são singulares. Deus realiza na nossa vida também pequenos e grandes milagres. Algumas coisas que nós podemos experimentar ao longo da nossa trajetória e que sempre vão ecoar na nossa mente e nas nossas lembranças. Que nos fazem perceber que de fato nós não somos esquecidos, mas somos lembrados. A Bíblia nos encoraja a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando nós olhamos para trás, para a nossa própria vida, para os desafios que passamos e percebemos que nós conseguimos sobreviver àquilo, conseguimos chegar do outro lado, encontrar uma luz no fim do túnel, nós percebemos de maneira muito efetiva que existe também algo que nós experimentamos da parte de Deus que vai ficar para sempre marcado no nosso coração. Às vezes, grandes milagres. Quando acontece aquilo que ninguém poderia imaginar, como anjos cantando na terra, ou uma mãe parindo um filho, ou um casamento sendo restaurado, ou o carinho de filhos para com seus pais, de pais para com seus filhos. Portas que se abrem para o nosso sustento. Coisas miraculosas que acontecem na nossa história, que a gente não conseguiria criar um enredo tão perfeito, nem se a gente tentasse. Nós também experimentamos, muitas vezes, sem perceber, coisas extraordinárias. E o mais fantástico é que esse especial da parte de Deus se dá também em coisas básicas e ordinárias que tornam isso histórico para nós, como o fato da gente acordar respirando todas as manhãs, como o fato da gente ter o que comer e com quem se vestir, e com o que se vestir. Todas essas coisas se tornam para nós também elementos gravados no nosso coração, na nossa mente, para que nós tenhamos a convicção de que fomos lembrados por Deus e que Ele nos faz experimentar essas ocasiões. E aí, isso culmina naquela que é a maior de todas ocasiões, onde o maior cuidado de Deus é revelado. Aqueles pastores preteridos, esquecidos, caminham na jornada do esquecimento à esperança, porque eles se encontraram com o Salvador. Vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Aqueles homens humildes e excluídos,
são os primeiros a conhecer o Salvador do mundo, que veio também de maneira humilde. A vida deles é mudada naquele instante. Eles são os primeiros de tantos que teriam um encontro com Jesus. Eles têm a melhor das histórias para contarem para a posteridade, para os seus filhos e netos. Eles se encontraram com o Salvador. Quantas vezes nós já contamos aqui histórias bíblicas de pessoas que tiveram as suas vidas completamente impactadas e transformadas, porque elas tiveram um encontro com Jesus. Pessoas que foram curadas no seu corpo de enfermidades, pessoas que foram curadas em suas almas, pessoas que foram curadas em suas emoções, pessoas que foram curadas dentro do contexto da sociedade e que agora podem experimentar novas todas as coisas. Encontros com Jesus que mudam para sempre a vida dessas pessoas, porque se estávamos completamente distantes e desconectados de Deus, em rebelião com o Criador de todas as coisas, Jesus é aquele que entra na história para nos trazer de volta para um relacionamento real com esse Criador. Jesus é aquele que gera a possibilidade de sermos reconciliados com Deus. E o efeito disso, daquele que tem palavras de vida eterna, é uma completude e plenitude no nosso coração que nos faz enxergar a vida de maneira agora completamente diferente, em uma nova perspectiva, com uma nova cosmovisão, um novo jeito também de viver a partir desse relacionamento. Aqueles homens que se viam esquecidos, preteridos, agora se veem lembrados, presenciam algo histórico e têm um encontro que mudaria definitivamente toda a trajetória deles. Eles encontraram o Salvador. Esse é o encontro que pode mudar também, completamente, a minha vida e a sua vida. Quando os nossos olhos são abertos pela ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos faz perceber quem nós somos diante de um Deus perfeito, que nos faz perceber os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas dependências, os anseios e o vazio do nosso coração, que buscam a redenção. E em Jesus nós encontramos a resposta para esse vazio. Tudo muda também. Essa é a maior experiência que nós podemos experimentar. É isso que enche o nosso coração de expectativa. Nós passamos agora a entender que até aquilo que nós vivemos aqui na história é só um pouquinho, é só uma parte, é só um spoiler daquilo que nós vamos viver de verdade. Porque nós fomos criados para experimentar ao lado de Deus da eternidade. O lugar para onde nós fomos criados para viver. Então, com essa certeza, por intermédio daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele representa, o nosso coração se enche de paz. Uma paz que excede todo entendimento, vai além da razão. Não tem a ver com as circunstâncias positivas. Não tem a ver com mudanças abruptas na maneira como a gente vive, como não aconteceu também com aqueles pastores. O encontro com Jesus não mudou a profissão deles. O encontro com Jesus talvez não tenha mudado o fato deles continuarem sendo preteridos e esquecidos por muitas pessoas ao redor deles. Mas o encontro com Jesus fez com que eles tivessem a certeza de que Deus derramava graça e misericórdia sobre eles, e que estaria com eles em todo o tempo, e que a maior prova disso é que eles tinham visto o Rei. Eu e você também temos essa certeza e convicção pela ação do Espírito Santo. Nós agora entendemos que o Salvador do mundo é aquele que de maneira muito especial age na nossa vida e que passa a agir também agora, a partir da nossa vida. Nesse sentido, não tem outra atitude
para aqueles homens, senão passar a compartilhar essa esperança. Repare versículos 17 e 18. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Constrangidos e impactados pela cena que vivenciaram, aqueles homens agora contam para todos que encontraram a respeito do que lhes havia acontecido pela graça de Deus. Assim como o próprio Jesus mais tarde instruiria seus discípulos a fazerem. Vão por todo o mundo e compartilhem as boas novas, ensinando, fazendo discípulos. Aquilo que Jesus ensinaria aos seus discípulos é exatamente aquilo que aqueles homens, outrora esquecidos, fazem agora. Compartilhar de algo que é impossível manter só para nós. Quando nós falamos da expectativa em dezembro pela chegada do Natal, porque essa data nos faz de maneira muito efetiva lembrar e remeter ao nascimento do Salvador do mundo, também nos leva a perceber que existe ao nosso redor um número enorme de pessoas cansadas, esquecidas, preteridas, desamparadas, que assim como nós, ou às vezes com uma intensidade maior do que a gente pode imaginar, não tem nenhuma esperança, não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Talvez essas sejam as pessoas que estão próximas a você. Seus pais, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos de trabalho, de faculdade, de escola, sua família. Pessoas que, apesar das luzes e dos barulhos das festas de fim de ano, já se entregaram completamente à tristeza e ao desengano, por se sentirem completamente sozinhas, deixadas de lado, por terem experimentado a frustração nos relacionamentos, na vida profissional, que já não conseguem mais trazer nos lábios um sorriso. Mas a mensagem da esperança pode impactar essas pessoas e transformá-las completamente. Essa é a mensagem que nós carregamos. Assim como aqueles pastores tinham agora o que compartilhar, eu e você, que fomos encontrados por Deus em Cristo, também temos algo para compartilhar. Algo que transborda de nós a tal vida que evoca perguntas, cuja resposta é o Evangelho. Que possamos transbordar do amor de Deus. Que as nossas decisões, o nosso comportamento, as nossas escolhas, a nossa postura nesse fim de ano possam impactar pessoas que estão desanimadas, se sentindo esquecidas e preteridas. Que você seja o portador dessa mensagem, ainda que você se sinta esquecido e preterido por todos. Existe alguém que nunca vai esquecer de você. Aquele que te formou de maneira assombrosamente maravilhosa. Aquele que zela por você e que age, tornando tudo à sua volta algo histórico. Desde as coisas mais simples e ordinárias às coisas mais extraordinárias. Que você seja um mensageiro dessa esperança, que você possa ajudar de fato as pessoas a conseguirem efetivamente a experimentar essa alegria que é sobrenatural. Pensando então aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, queria deixar algumas perguntas para vocês. Você tem se sentido excluído ou sozinho? Saiba que Deus se importa com você.
e quer fazer você vivenciar algo histórico. Um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Não existe nada que você possa experimentar na sua vida que seja mais especial que isso, que trará mais significado para a sua existência do que isso. A certeza e a convicção de que você é amado, não por outra pessoa falha como você falha e também não consegue suprir as expectativas dos outros, mas amado por aquele que criou todas as coisas, por aquele que te criou. Você tem se sentido constrangido por tamanho amor e esperança que chegam por intermédio de Jesus para a sua vida? Não deixe de compartilhar essa esperança com todos aqueles que estão ao seu redor. Transborde desse amor. Talvez seja só mais um chavão para você. Porque é dezembro, o Natal está chegando, eu devo transbordar de esperança. Mas nem eu mesmo tenho esperança. A verdadeira esperança você pode experimentar, porque você tem a convicção de que foi amado por Deus. E que assim você possa vivê-la não por conta das situações positivas ou da posição que você tem galgado e alcançado, mas ainda que você não tenha conquistado nada. E ainda que você se perceba esquecido como aqueles pastores, que você possa abraçar essa certeza de que você é amado em Cristo Jesus. A prova, Ele derramou a vida e o sangue na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida e vida plena e vida eterna. Agarre-se a isso. Muitas vezes a gente se deixa levar por aquilo que nós temos aqui e agora, e os nossos olhos deixam de estar fitos na eternidade. Que nesse Natal você se relembre que nós somos estrangeiros, peregrinos, passageiros aqui. Que essa é só a capa e a primeira página da verdadeira história da nossa vida que ecoa na eternidade. Então, você já sabe. Aquilo para o que nós fomos criados é o que enche o nosso coração de esperança. A presença plena e eterna do nosso Criador, por causa da ação efetiva e redentiva do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós possamos transbordar disso, compartilhar isso. Peça a Deus para te mostrar quem são as pessoas próximas a você que talvez estejam se sentindo esquecidas e preteridas, sozinhas e abandonadas, mas que a mensagem do Evangelho pode fazer toda a diferença. Aqueles que estavam perdidos serão achados, encontrados, trazidos de volta. Sabe o que acontece? O céu celebra, os anjos cantam e o Senhor é honrado. Nós possamos viver o Evangelho da graça de Jesus em todo o tempo. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado, Pai. Obrigado por tão grande amor. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu intercedo, Deus, em nome de Jesus, por aqueles que estão nos acompanhando de casa, por aqueles que vieram aqui hoje se sentindo esquecidos, preteridos, deixados de lado. Que eles se sintam amparados, Pai, pela Tua misericórdia. Que eles se percebam alcançados pela Tua graça. Que eles se sintam amados pelo Teu Filho. E que o Senhor faça novas todas as coisas. Que o real entendimento a respeito do Natal, do nascimento de Cristo, da vinda do Salvador ao mundo, possa mudar a maneira como a gente se sente. Que ela possa trazer cura
a nossa alma e as nossas emoções. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.